Senhor presidente, senador Cássio, senhoras senadoras, senhores senadores, eu não poderia, senador Cássio, senador João Alberto, deixar de registrar que hoje, retorno dos nossos trabalhos aqui no Parlamento Brasileiro, no Senado Federal, sou a terceira oradora inscrita e a terceira mulher a utilizar a tribuna. Nós ocupamos somente 10% das cadeiras do Senado Federal, a senadora Fátima, senadora Ângela, a senadora Gleice. Mas sou a terceira mulher a ocupar a tribuna, o que mostra como as mulheres brasileiras precisam de mais espaço para ter uma posição mais efetiva, uma voz mais ativa na política e nos destinos do nosso país. E eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, também para falar a respeito da mais importante decisão aguardada pelo Brasil todo, que deverá ser tomada no dia de amanhã, quando a Câmara dos Deputados deverá se reunir para votar a aceitação ou não do pedido do Ministério Público Federal de licença para processar o presidente Michel Temer. E eu inicio abordando esse assunto, levantando exatamente o que diz a pesquisa do IBOPE, feita agora recentemente e publicada na imprensa no dia de ontem e no dia de hoje. O IBOPE fez uma pesquisa no Brasil inteiro que mostra que 81% dos brasileiros e das brasileiras defendem a possibilidade do presidente Michel Temer ser processado. Portanto, defendendo o processo contra Michel Temer, estão automaticamente defendendo o seu afastamento. Nós temos conhecimento que no estado do Amazonas, até porque lá nós estamos vivendo um processo eleitoral, também pesquisas têm sido feitas com muita frequência. E também nesse aspecto, sobre a situação de Michel Temer, mais de 81% dos eleitores do estado do Amazonas são favoráveis à abertura de um processo contra esse presidente. E por razões que são óbvias. Diferentemente da presidenta Dilma, que o parlamento brasileiro teve que inventar crimes, porque crimes não haviam, teve que se debruçar, teve que se amparar na desculpa esfarrapada que foram as pedaladas e a execução do Plano Safra, para dizer ao Brasil e ao Parlamento, para justificar a sua decisão de não mais permitir que ela continuasse no poder e justificar, assim, a sua saída, promovendo o impeachment que todos nós, que o Brasil inteiro assistiu e que culminou no seu afastamento. Diferente da presidente Dilma, que foi afastada da presidência sem ter cometido qualquer crime, o presidente Michel Temer não. Este sim, não apenas cometeu crime, como o crime ficou conhecido de toda a população brasileira. Vejam o conteúdo da gravação da conversa entre Michel Temer e Joesley, dono da Friboi, que após a divulgação passou a ser tratado por aqueles que eram seus amigos no dia de ontem, passou a ser tratado hoje como o maior de todos os bandidos. O maior de todos os bandidos, aliás, um bandido que ele mesmo se refere ao Joesley Batista como bandido após ter feito a delação, mas um bandido que ele recebia na calada da noite no Palácio do Jaburu, que recebia na garagem, no porão do Palácio do Jaburu. Aliás, eu, como parlamentar federal, já frequentei aquele local algumas vezes quando ele era vice-presidente da República e sequer conheço o porão, não sabia nem que tinha garagem. Pois bem, foi lá, na calada da noite, que ele recebeu Joesley Batista. E a gravação o Brasil todo tomou conhecimento, e não só a gravação. Dias depois, a pessoa de sua confiança, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, foi flagrado pegando uma mala recheada de dinheiro de propina. Então, veja, não é à toa que 81 da população brasileira defende o afastamento de Michel Temer. E aí, qual é a tática, senhores senadores e senhoras senadoras, que a bancada de apoio ao Michel Temer está tentando utilizar na Câmara dos Deputados? Como
são necessários 342 votos para autorização de abertura de processo contra ele. Qual a tática que eles utilizam, senador Humberto? Dos parlamentares, dos deputados faltarem à sessão, não colocarem a digital, mas não tem problema, porque diante da população brasileira será pior essa atitude, porque o povo brasileiro não é bobo, o povo brasileiro não é burro, o povo brasileiro está vendo perfeitamente o que está acontecendo. Ou eles acham que esses 81% dos eleitores e eleitoras brasileiras não estão de olho e sabem perfeitamente que não comparecer à sessão, que não votar, que se abster nesse processo é pior ainda, porque não apenas significa o apoio ao Temer, mas um apoio envergonhado, um apoio de quem não tem coragem publicamente de assumir as suas posições. Então não adianta os deputados quererem faltar à sessão, porque esses serão crucificados com muito mais força ainda, porque sequer tiveram coragem de defender publicamente as ideias que sustentam. Sequer, e é exatamente sobre essa análise que eu, senadora Fátima, eu estou muito otimista. Eu acho que nós teremos uma grande surpresa. Apesar da mídia, da imprensa toda divulgar que eles já têm um número suficiente para barrar, eu quero dizer que não. Eu estou muito otimista que ainda no dia de amanhã o processo contra Michel Temer seja autorizado pela maioria dos deputados e deputadas. Eu estou muito otimista e exatamente por essa razão. Porque qual o deputado que acha que a população brasileira os isentarão se ele faltar? Se ele faltar é pior do que votar a favor de Temer, porque ele estará, na prática, votando a favor de Temer, mas com vergonha de colocar a sua cara, com vergonha de colocar a sua digital. Por isso é que eu estou muito confiante que Temer será, sim, afastado a partir de amanhã. E, a partir disso, o que é que o Brasil precisa? O Brasil precisa organizar eleições diretas, porque não será através de um presidente eleito indiretamente que nós vamos superar essa crise. Uma crise que também vem sendo percebida pela população brasileira, que não foi uma crise gerada pelo governo de Dilma ou pela irresponsabilidade do presidente Lula, não. Uma crise gerada por eles próprios. E eu tenho, senadores, eu estou andando muito no interior, até porque, repito, estamos em campanha no estado do Amazonas, e eu tenho acompanhado Eduardo Braga, o candidato que eu estou apoiando, e o meu partido apoia a candidatura de Eduardo Braga a partir de um acordo político que fizemos, não apenas dele pessoalmente como senador votar contra as reformas, mas de nos ajudar a nação brasileira a efetivamente barrar essas reformas regressivas, reforma trabalhista, reforma previdenciária. E o que eu recebo de mensagens, o que eu recebo de reclamação em relação a tudo que está sendo paralisado, vejam, são mais de 150 mil famílias que que entraram novamente para o Bolsa Família. E mais de 500 mil que estão na fila, senador Humberto, esperando. Mas não é só isso, não. Isso é o Bolsa Família. Agora, as farmácias populares, e Vossa Excelência fala muito desse tema aqui da tribuna, estão sendo fechadas em todo o Brasil. E não venham eles dizer que estão substituindo as farmácias próprias, populares do governo federal, por uma demanda que será atendida na rede conveniada, não. O que não há é remédio, o que não há mais são medicamentos. O que nós estamos assistindo na saúde pública brasileira é um terror. Se nas grandes cidades tem problemas, imagine Vossas Excelências no interior desse Brasil. Então, eu tenho convicção quase que plena que amanhã a Câmara dos Deputados deverá aprovar a licença para que Michel Temer seja processado, mesmo porque não vai adiantar de nada querer barrar agora. Em seguida, virá outra denúncia, tão grave ou até mais grave quanto esta, que será analisada no dia de amanhã. E por falar nisso, senhores senadores, eu quero comunicar, nesse tempo que me resta, senador Cássio, e eu também quero contribuir para o bom andamento dos trabalhos no dia de hoje, e já me encaminho para o encerramento, eu quero dizer que a partir de hoje, toda vez que eu usar qualquer microfone, seja dessa tribuna ou de uma comissão, eu vou trazer um cartaz como esse. Cada dia o cartaz ele vai aumentar um pouquinho mais. Esse cartaz diz o seguinte: 19 dias
que Michel Temer não cumpre o acordo de fazer ajustes na reforma trabalhista por meio de medida provisória. Dia 13 do mês de julho, após a aprovação, infelizmente por maioria dos meus colegas senadores e senadoras, a aprovação da reforma trabalhista, no dia seguinte, dia 13, Michel Temer promulgou a reforma trabalhista. Mas prometendo, e esses foram os discursos que nós ouvimos aqui, vamos aprovar agora porque em seguida virá a medida provisória, não foi, senadora Fátima? Pois bem, 19 dias hoje que ele não cumpre a sua promessa. Eu espero que semana que vem eu não seja mais obrigada a vir com um cartaz aqui. Eu espero que eu não seja mais obrigada a vir com esse cartaz, porque espero que até a semana que vem a medida provisória seja editada, porque o povo brasileiro espera a reabertura do debate sobre o trabalho da gestante em lugar insalubre. O povo brasileiro espera a reabertura do debate sobre a possibilidade da contratação de autônomos, com exclusividade ou não, contínuo ou não. E aí os senhores não enganam mais ninguém, porque não adianta dizer, senador Paim, que a Constituição não foi mexida, que o 13º vale, que férias vale, que descanso semanal remunerado vale. Não adianta, porque se criaram uma nova forma de contrato de trabalho, que é a contratação do autônomo. E quando o autônomo é contratado, não precisa de carteira de trabalho assinada. E o trabalhador não será mais empregado, será prestador de serviço, sem direito a 13º, sem direito a férias, sem direito a descanso semanal remunerado, sem direito a nada. 19 dias hoje. A cada dia vai aumentar um pouquinho o tamanho do papel. E eu espero, senador Paim, que a partir da semana que vem eu não seja mais obrigada a mostrar esse papel de uma promessa que não é a mim que ele deve. Ele deve à sua própria base do Senado Federal. Ele deve... Senadora Gleice, eu vou conceder mais um minuto e encareço que Vossa Excelência conclua seu pronunciamento. Não, mais um minuto para que a senhora não fique sem som. Não, sim, eu sou a senadora Vanessa, mas é apenas para, com o som, eu agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade que me deu de falar 2 minutos a mais do tempo que eu tinha direito. E dizer, senador Cássio, que eu aqui estou advogando pela sua própria pessoa, porque foi a Vossa Excelência que o Michel Temer prometeu, fez um acordo prometendo a edição de uma medida provisória que a gente, até agora, nem ouviu falar. Muito obrigada. É apenas para corrigir que é um equívoco da parte de Vossa Excelência, que em nenhum instante eu me envolvi na negociação com Melhor ainda, senador, muito bem. Mas que não é o caso da maioria aqui. Apenas para repor a verdade, porque Vossa Excelência atribuiu a mim algo que não me coube. Fazer o acordo e o entendimento com o governo. Que Vossa Excelência foi dissidência do PSDB, foi com o seu partido, não pessoalmente com Vossa Excelência o acordo. Essa negociação, portanto, da qual eu não participei, e me somo a Vossa Excelência no que diz respeito à cobrança para que a medida provisória seja editada, apenas dizendo que desse acordo eu não participei.